Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV. A partir de agora vamos falar de esporte, como fizemos todas as noites aqui na TV NH, né? Hoje, lógico, vamos falar de seleção brasileira. Começou a Copa do Mundo 2014, né? A partir de hoje, seleção sem polêmica, sem nada, a não ser o jogador Henrique, talvez, que surpreendeu, mas sem Kaká, sem Robinho, sem Ronaldinho. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Júlio César, que é o homem de confiança, é o goleiro do Luiz Henrique, mas ele levou, acho que, os melhores goleiros em atividade no Brasil. Para mim, o melhor goleiro em atividade é Vitor, do Atlético, passa por uma boa fase, e aí o Jefferson também, que é um grande goleiro. Então, a partir de hoje, lógico, tem até o próximo dia 13, quando o Brasil terá que apresentar para a FIFA os 23 jogadores, mais 7 reservas, que o Luiz Felipe não anunciou ainda hoje, mas ele tem mais 7 jogadores. Eu acho que até o Jô, para mim, foi uma surpresa, porque ontem eu ainda acompanhei uma entrevista do departamento médico do Atlético, dizendo que o jogador está lesionado, deve levar uns 20 dias para se recuperar. Quer dizer, um jogador que vai levar 20 dias, já temos 40 da Copa do Mundo, então muito difícil. Hoje de noite nós temos aqui, está começando, e o nosso pessoal do plantão, o Pablo está ali já, o homem do sem noção, né? Mas para isso ele tem noção, ele vai acompanhar o jogo do Novo Hamburgo contra o J. Malucelli, jogo que está acontecendo a partir de agora, lá no Paraná, em Curitiba, para ser mais preciso, né? E também hoje nós que tivemos uma semana fora de Novo Hamburgo, naquela rota farroupilha, né? Conhecendo aí por onde aconteceram, da onde foi bolado, aonde foi arquitetado, né, a independência aqui do Rio Grande do Sul, e foi criado a primeira capital gaúcha, né, Piratini. Nós não estávamos aí e não acompanhamos a vitória do Novo Hamburgo no dia do aniversário, mas a partir de hoje nós vamos começar a fazer homenagem para o esporte do Novo Hamburgo. Como nós vamos fazer essa homenagem? Trazendo aqueles personagens que participaram, tiveram, e eu tenho a satisfação hoje de trazer 2 jovens que eu vi começar nas categorias de base, nas escolinhas, depois juniores, e até chegar ao profissional. E hoje vou ter a possibilidade de ter um menino que já é filho desse e que já está dando a sequência também. Olha quem está comigo aí. Da minha direita, Paulo Roberto, o Maninho, como é chamado aí. Boa noite, tudo bem, Paulo? Boa noite, tudo bem? Como é que tá, bom dia, tudo certo? Tudo tranquilo? Certo. Da minha esquerda, logo ao meu lado, Nivaldo, o homem do esquema do treinador Lauri Tavares. Depois nós vamos contar do Lauri Hoffman, depois nós vamos contar algumas histórias aí do Nivaldo. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Esse eu vi começar nas escolinhas, depois nas categorias de base. Esse cidadão ali, o Douglas, eu ainda não conheço. O senhor quer fazer a apresentação dele? O senhor conhece esse rapaz aí? Faz favor, faz de conta que o senhor está agora apresentando o programa e faz aí a apresentação desse jovem aí. Bem, hoje estamos aqui com o Douglas faz parte das categorias de base do Novo Hamburgo, é meu filho, e espero que siga a carreira como o pai fez no Novo Hamburgo. Não conta aquela história. Não aquela história que foi contada aqui fora de batidor. Aquela história que nós falamos de aquela do dar no meio, né? Aquela não vamos contar aqui. Aquela vamos falar depois. Aquela não vamos contar aqui. Mas então já apresentei meus convidados. Vou aproveitar também que eles estão aqui. Depois vou querer, agora tem os 23. Ficou muito fácil escalar uma seleção brasileira. Depois vou pedir a escalação de cada um deles. Até para quando o Brasil jogar, dizer, Paulo Roberto acertou tantos nomes, o Nivaldo outros e o Douglas também. Vamos então hoje colocamos, né, assim que o Filipão hoje convocou, nós já colocamos no nosso jornal meio-dia, mas vamos trazer agora com mais calma, mais tranquilidade aí, todos os 23 jogadores. Lembrando que o Brasil tem até dia 13 para oficializar isso para a FIFA, e ainda apresentar 7 jogadores
que serão os reservas. Qualquer jogador aqui que puder substituir, o Brasil vai poder substituir. São 30 jogadores, na verdade, que o Brasil vai inscrever, né? Então vejamos aqui, ó, os goleiros. Júlio César, do Toronto Futebol Clube, que é o goleiro de confiança, é o titular do Filipão. Jefferson, do Botafogo, que é um bom goleiro, e para mim, o Vitor, do Atlético Mineiro. Para mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil, atualmente. O Atlético foi bem mais longe na Copa Libertadores devido ao Vitor, né? Zagueiros: Dante, do Bayern de Munique, Davi Luiz, do Chelsea, Henrique, do Napoli. Esse aí, talvez, se tivesse alguma dúvida, esta era a dúvida do jogador do Napoli, o Henrique. Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Os laterais: Daniel Alves, do Barcelona, e agora aqui, ó, de Novo Hamburgo, do Sport. Ele não chegou a jogar no Novo Hamburgo, o pai dele jogou, o Maicon, né, que é filho do Manuel, que foi um dos grandes zagueiros que o Novo Hamburgo teve, né? Então tá aí, tem aquela história toda do umbigo enterrado ali no antigo Santa Rosa, né? Marcelo, do Real Madrid, o Maxwell, do Paris Saint-Germain, os meio-campistas: Fernandinho, do Manchester City, Hernandes, do Inter de Milão, Luiz Gustavo, esse é o homem forte do ex-companheiro de vocês? Do Evandro? Do Evandro, né? Luiz Gustavo, seguinte, já teve aqui em Novo Hamburgo, né? Tem alguns negócios aí, que joga na Alemanha. Eu já contei a história de como ele foi para lá quando o Evandro estava levando o Carlos Eduardo, e aí o Luiz Gustavo estava fazendo teste para a lateral esquerda da equipe do Hoffenheim, né? E aí a sugestão do treinador é que ele queria testar ele como no meio de campo. O Evandro deu a tinta para ele: vai lá que o homem quer te testar, vai no meio de campo que eu acho que é o teu futuro. Está aí hoje na seleção brasileira e é um jogador que se vê falar muito pouco na seleção, mas é o titularíssimo do Luiz Felipe, né? Não tem o Oscar, do Chelsea, que é um jogador que mais cresceu para mim, acho que foi o grande jogador, né? Paulinho, do Tottenham, Ramírez, do Chelsea, William, do Chelsea, e o atacante Bernardo, do Shakhtar, da Rússia, né? O Fred, do Fluminense, o Hulk, do Zenit, Jô, do Atlético, que é um jogador que achei que ia ser cortado pela lesão dele, mas foi convocado, e Neymar, do Barcelona. Vamos ver, temos aí que joga no Brasil, então, o Jefferson, do Botafogo, o Vitor, do Atlético Mineiro, nós temos o Fred, do Fluminense, e o Jô, do Atlético Mineiro. E aí, gaúcho, eu não sei quem é daqui, um gaúcho só, que é o Maico, que é de Novo Hamburgo. Nasceu em Novo Hamburgo. Então, ele jogou no Grêmio, vocês viram a história dele? Ele jogou no Grêmio vários tempos, até que um treinador chegou para ele: olha, tu não vai ter futuro com nós aqui, ó, tu pode fazer o menos. Pode ir embora. E aí, diz ele que ficou uma semana sem sair do quarto, só chorando, foi a maior decepção, porque ele era gremista. Olha lá. Digo, era gremista, e aí dispensaram ele porque não tinha condição de jogo. Esse treinador, quando viu ele ser campeão mundial, quando viu ele jogar naqueles grandes times da Europa, aí o treinador deve pensar assim: o que eu fiz, né? O que eu fiz, né? Mas isso acontece bastante, né? Porque tem uma quem conhece a categoria de base vê que são muitos guris, né? Então, daqui a pouco um evolui mais que o outro, né? Em determinado tempo, e dá a sequência certa, a sorte na hora certa, tá no lugar certo na hora certa, e assim acontece. Lembrando que o Pablo está acompanhando, já estão jogando, como é que tá? 0-0. Bom, Nivaldo, já que tu tá com o microfone na mão aí, Nivaldo, me conta como que tu começou no Novo Hamburgo, onde tu começou e por onde tu passou. E eu sei que tu chegou até profissional no Novo Hamburgo, que eu acompanhei, né? Eu até estava comentando com meu filho hoje, quando a gente estava vindo para cá, nós nos juntamos uns 10 amigos lá de Novo Hamburgo. Vai ter de Sapucaí, vai ter teste no Novo Hamburgo, vamos lá fazer? Vamos. Daí a gente veio, ficamos uma semana fazendo teste aqui. Isso foi em 84, 85, no juvenil, e passei no teste, nós dois passamos, eu e outro amigo meu.
Isto há quase 25 anos atrás, hein? 25 anos atrás. Barbaridade. Como eu comecei cedo com o repórter, que eu vi tudo isso, cara. Depois eu fui subindo, júnior, profissional, joguei 3 anos no profissional do Novo Hamburgo e depois fui pro Glória de Vacaria em 94. Fizemos um campeonato bom lá em Vacaria. No ano seguinte, em 95, eu fui pro Glória, pro Veranópolis com o Tite. Trabalhei com ele um ano lá. Desde aquela época ele já dizia que ia treinar time grande. Era um cara que... Veranópolis eu conheci o Tite. Eu e o Laerte, um dia ele sentou com nós lá, nós fomos cedo, almoçamos naquele restaurante que tem do lado ali, aquela churrascaria. Depois ele sentou com nós lá e a gente falou muito. É um treinador que mais tempo ficou no time, ele ficou no Veranópolis. Veranópolis ele começou cedo, acho que quando fundou o Veranópolis, né? Quando teve aquela fusão dos 2 clubes de lá. E ele fez campanha muito boa lá, subiu o Veranópolis e fez campanha muito boa na cidade. Era Veronese e o outro eu não me lembro mais. Eu sei que um era o Veronese. Era Veranense e Dalban. Dalban. E depois fui pro... Caxias? Fui do Veranópolis, eu fui pro Guarani de Venâncio. O Guarani de Venâncio terminou o gauchão, eu joguei o segundo turno da Taça Rio, no Itaperuna. Voltei, fui pro 15, do 15 fui pro Brasil de Farroupilha e aí encerrou a carreira. Paulo Roberto, conta rapidamente aí como é que tu começou e... A minha história é quase igual ao do Nivaldo também. Eu também tive a oportunidade de fazer um teste no juvenil do Novo Hamburgo também, eu tinha 15 anos aí. Passei também com o Santião, passamos no teste, aí eu joguei um ano no juvenil, 3 anos no júnior. Passei para o profissional em 90, acho que foi treinado em 90, né, fomos para o profissional do Novo Hamburgo, onde eu não tive muita oportunidade, né, daí tive que sair para fazer alguns testes em alguns lugares do Rio Grande do Sul. Eu estive no Guarani de Venâncio Aires, fui para o Inter de Lages, aí depois disso, porque naquela época não era tão valorizado na categoria de base, né, cara? O cara tinha que trabalhar também, daí eu desisti do profissional e eu já fui fazer a história no amador, daí joguei no Gaó também de Osório e depois nessa várzea de Novo Hamburgo. Né? Muito bem, são aí 2 meninos que eu vi crescer e se criar no esporte Novo Hamburgo, chegar no profissional. Agora vamos contar uma história. Nós temos 2 minutos, rapidamente nesses 2 minutos eu quero que o Douglas... Porque o Douglas está começando agora, né? Mas já tem um pouco de história, porque já teve até na Itália jogando, né? Daí, Douglas. Bom, comecei muito cedo, né? Em 2007, por aí, comecei a jogar no Sapucaense, time da minha cidade. E em 2010, primeiro ano que o Novo Hamburgo fez a seleção, né? Categorias de base da minha categoria, que é 97. Meu filho, Gustavo. Isso, joguei com seu filho, Gustavo, que está no Flamengo hoje lá. Daí passei no teste, né? Daí fiquei ali no Novo Hamburgo, joguei 6 meses e saí porque eu era muito novo ainda, né? E meu irmão tinha sido dispensado da categoria juvenil, que era a categoria que ele estava jogando ali no Novo Hamburgo. Aí depois voltei pro Sapucaense e depois pude retornar para o Novo Hamburgo. Eu era um pouco mais velho e retornei para o Novo Hamburgo, que foi o ano que a gente jogou com o Gustavo. Aí depois tive uma oportunidade no São José, de Porto Alegre. O técnico era o Rodrigo, né? E aí jogamos a Copa Adidas de Outono e eu fui selecionado para jogar na França. Aí fomos em 2012 isso. Planeta Bola? Isso, pelo Planeta Bola Eventos. Legal. Aí eu fui para a França e retornei e voltei para o Novo Hamburgo. E aí então, ano passado, quando estava pelo Novo Hamburgo, fiquei 20 dias na Itália. E agora continuo no Novo Hamburgo. Então tá, continua no Novo Hamburgo, mas com teste lá, né? Pode se chamar a qualquer momento, né? Mas e depois nós vamos contar algumas histórias aí também dessa garotada aí que mostrando a história do Novo Hamburgo, 103 anos, né? E muitas vezes a gente traz os medalhões aqui e o pessoal esquece daqueles jovens que começaram nas categorias de base e jogaram por aí. Vamos agora aos nossos apoiadores culturais e já voltamos com mais informação. Só lembrando, tá 0-0 no jogo do Novo Hamburgo. 0-0, já temos quantos minutos? 10 minutos? 10 minutos de jogo, 0-0 lá, um resultado que está classificando o Esporte Clube Novo Hamburgo.